Audiobook do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém, por Gary Renard. Capítulo 4. Cura do corpo para a mente iluminada. Deus não criou o corpo, porque o corpo é destrutível e, portanto, não faz parte do reino. O corpo é o símbolo do que você pensa que é. É claramente um mecanismo, separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, usa o que você tem feito e o transforma em um recurso de aprendizagem. Mais uma vez, e como sempre, reinterpreta o que o ego usa como raciocínio a favor da separação e o transforma em manifestação contra ela. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, então a mente tem que ser mais forte que o corpo. Cada milagre é uma demonstração disso. Ele queria conversar mais com Artem e Purchá sobre o assunto de cura. Meu entendimento era que, quando eu praticava o perdão, eu estava fazendo uma cura, mas não sabia se você sempre precisava ter a intenção específica de curar um problema particular em uma pessoa ou se era melhor manter uma abordagem geral. Eu tenho algum sucesso em curar minha própria dor nas costas. Já se passaram vários anos desde então. E espero que não volte a doer. Eu desenvolvi um processo de pensamento especificamente para lidar com minhas dores nas costas e até adaptei há alguns meses para curar meu nervo radial direito e minha mão. Funcionou muito bem e eu queria conversar com meus professores sobre isso. Eu sabia que não havia nada de errado em usar o que um curso em milagres chama de magia. Fazer mágica é tentar curar uma ilusão com outras ilusões. Por exemplo, tente curar a dor com medicamentos ou cirurgia. Esses métodos são frequentemente necessários para que as pessoas se curem. Se o fizessem sem recorrer à magia, seus egos ficariam com muito medo e encontrariam uma maneira ainda pior de feri-los. Não há nada de errado em jogar um osso no ego de vez em quando, especialmente se você estiver ciente do que você faz. Além disso, todas as coisas na ilusão são mágicas. A água é mágica, o oxigênio é mágico. Isso não significa que você não os use, desde que pareça que você está aqui. No primeiro dia da primavera de 2007, senti que havia chegado a hora. Artem e Purchá apareciam para mim todos os meses e eu estava sempre ansioso para vê-los. Isso não significava que eles sempre iriam se apresentar mensalmente no futuro, mas senti que eles estavam prestes a fazê-lo. Quando voltei da conferência de São Francisco, um dia antes do meu aniversário, as coisas entre Karen e eu foram de mal a pior. Provavelmente foi o pior aniversário da minha vida. Karen sempre se importou muito com esse tipo de comemorações, mas estava claro que a minha já não a interessava. Eu senti que o nosso casamento havia acabado, mas ela estava tão ocupada que não tinha tempo para pensar. Quando eu poderia fazer algo sobre isso? Eu decidi que quando Artem e Purchá voltassem, apresentando-se, eu iria falar com eles sobre o corpo e a cura. Eu queria focar neste assunto. Eles ficaram felizes em seguir minha sugestão. Purchá. Então, você tem refletido sobre o processo de pensamento que você desenvolveu e usou com a orientação do Espírito Santo para curar suas costas e que você adaptou recentemente para tratar sua mão. Por que você não fala conosco primeiro do processo de volta? Alguns leitores podem usá-lo para ajudar a si mesmos. Em seguida, passaremos para sua mão e como é possível transferir pensamentos semelhantes a quase qualquer problema de saúde. Gary, gosto quando você aborda a questão diretamente. Este processo de pensamento é baseado no curso, bem como algumas coisas que você disse no capítulo de O Desaparecimento do Universo, intitulado Curando os Doentes. Vou falar como se fossem vocês que sentissem dor. Desta forma, os leitores poderão usar o processo se desejarem. Acho que pode ajudar a avaliar qualquer dor crônica. Claro, cada pessoa é única no nível da forma, pois, então, ideias diferentes da mente certa funcionam melhor para pessoas diferentes. O método deve ser aplicado ao deitar-se à noite. Isso colocará sua mente em uma modalidade curativa. Então, enquanto você dorme, sua mente trabalhará na cura corporal. O Espírito Santo desempenha o papel mais importante. Você deve pensar nele e unir-se a ele antes de fazer este processo. Pense nele de novo, no Espírito Santo, antes de desligar. Não faça isso pesadamente.
Basta convidá-lo para participar com você. Primeiro, quando você se deitar, pense na área dolorida e lembre-se de que a dor, como o próprio corpo, é um processo mental. Dor não é um processo físico. Você é quem está pensando nessa dor em seu sonho. Não é dor de verdade, é uma dor onírica e você é o sonhador. A dor está em sua mente, como todo o sonho. E se estiver em sua mente, você pode mudar de ideia sobre isso. Quando ficar bem claro que é um processo mental, diga a si mesmo o que o curso diz. A mente que está livre de culpa não pode sofrer. Depois de alguns minutos, depois de aceitá-lo, diga a si mesmo: sou inocente e Deus me ama. Incondicionalmente. Tudo o que Deus quer fazer é cuidar de mim para sempre, porque Deus sabe que sou tão inocente quanto Ele. Imagine se juntar a Deus e estendendo-se até o infinito. Você é ilimitado, você está livre do corpo e Deus se importa com você completamente. Agora, visualize a preciosa e imaculada luz branca do Espírito Santo vindo em sua direção. Você está ao seu redor. E em 1 ou 2 minutos, essa luz curadora não apenas o envolve, mas também passa direto por você. O amor do Espírito Santo está te absolvendo. Você não está sozinho nisso. O Espírito Santo declarou você inocente. A seguir, quando estiver pronto, você pode dormir no amor curador do Espírito. Faça isso por 30 noites e esteja aberto à possibilidade de que todas as doenças e dores são da mente e não têm nada a ver com o corpo. Artem. Muito bem, você pensou nas suas costas quando usou este processo e funcionou. Alguns meses atrás você pensou na sua mão, mais especificamente nos nervos que correm do pescoço e do ombro até o braço, e a mão voltou para sua função. Gary: sim, é muito legal, certo? Artem: nada mal para uma dessas pessoas do curso. Você tentou para curar alguém ultimamente? Gary responde: eu sei que 2 outras pessoas foram curadas, uma na cidade de Nova York e a outra em Phoenix. Um disse isso abertamente e o outro não estava disposto a admitir. Claro, não fui eu quem os curou. É sempre a mente do paciente que decide ficar boa, geralmente o inconsciente. Uma jovem que veio a uma das minhas oficinas não conseguia ficar parada. Durante o descanso, percebi que estava andando muito rápido. Na verdade, ela fez tudo apressadamente. Acho que ela tinha algum tipo de distúrbio de hiperatividade. De qualquer forma, criei um vínculo com ela no nível da mente. Disse que ela era inocente e pratiquei perdão com ela. Funcionou? Pergunta Porchat. Não sei, responde Gary. Ela ainda estava se movendo muito rápido quando terminou. Mas isso não quer dizer que não poderia ter dado certo logo depois da oficina, né? Porchat. Isso é verdade. E além disso, depois de praticar a cura e o perdão, você deve deixar a situação nas mãos do Espírito Santo e deixar ir. Você não deve ter apego ao resultado como nada neste mundo. Gary: eu acho que se eu quiser fazer bem o curso, tudo o que tenho que fazer é renunciar ao mundo, ou pelo menos ao apego psicológico a tudo aqui. Porchat: correto, e você está preparado? Gary: eu gostaria de pensar que sim. Porchat: não se preocupe, continue praticando, você está indo bem. E eu acho que você ajudou aquela garota na loja, sim. Gary: espero que sim. Imagine que você tenha um comportamento obsessivo-compulsivo e um transtorno de déficit de atenção ao mesmo tempo. Aposto que é um incômodo. Porchat: vamos apontar algumas coisas que você pode praticar para ajudar seu ego para melhorar sua saúde. Você está sugerindo que eu use magia? Pergunta Gary. Artem: pense nessas coisas como preferências, contanto que pareça que você está em um corpo. Você vai fazer as coisas que os corpos parecem fazer. O simples fato de ser um aluno do curso não significa que você não se exercite ou que não lave dentes. Então, vamos dar-lhes algumas sugestões para ajudar o seu ego a melhorar sua saúde, contanto que essas coisas não o obscureçam. Elas podem ser divertidas. Porchat: isso é especialmente divertido para casais. Artem e eu praticávamos tanto por diversão quanto por motivos de saúde, é muito relaxante. Parece bom, diz Gary. Porchat: existem 5 áreas do corpo que são frequentemente negligenciadas, mas contêm muitas terminações nervosas. A estimulação desses nervos promove o bem-estar geral do corpo. Você tem que esfregá-los e massageá-los, mas você não tem ninguém para fazer isso por você. Você mesmo pode fazer. Gary: por onde começo?
Claro, eu preferiria que você me contasse como faz. Por chá, comece com o número 1, o couro cabeludo. São tantos nervos que, se eles fossem massageados, às vezes você sentirá sensações em diferentes partes do corpo. Certifique-se de trabalhar todo o couro cabeludo. É uma boa maneira de manter a saúde física. O movimento que você faz ao lavar o cabelo não é suficiente. Massageie com os dedos e as palmas das mãos. A segunda área que você deve estimular são as orelhas. Curandeiros e massoterapeutas tendem a ignorar essa área, assim como o couro cabeludo. No entanto, também lá você tem um grande acúmulo de terminações nervosas. Além disso, uma massagem auricular, principalmente das partes internas, produz sensações muito boas. E então temos a área número 3, o coração. Gary, o coração, que interessante. Também é engraçado porque eu li sobre isso. Às vezes os médicos massageiam o coração de alguém depois que ele para de bater. Mas você diz que seria uma boa ideia massageá-lo antes, é isso? Por chá. É muito importante. O coração tem sido muito negligenciado. Porém, massageá-lo é estimulá-lo, ajuda a curar-se. O sangue circula melhor e as artérias são mantidas mais limpas. Como as doenças coronárias são as primeiras causas da morte no nível do formulário, seguir nosso conselho marca uma grande diferença. Gary, faz sentido. Qual é o próximo? Por chá continua. Você vai gostar disso. A quarta área é o umbigo. No umbigo também existem numerosas terminações nervosas que se conectam à parte central do corpo, do peito para as partes íntimas, e o umbigo é geralmente muito descuidado. Continua, diz Gary, por chá. E se você gosta dessas formas de tratamento enquanto se cura, não se preocupe, sentir-se culpado. Tudo isso nos leva à quinta e última parte do corpo, que também é muito importante massagear e estimular, os pés. Gary, uma vez fiz reflexologia em The Crossings e foi ótimo. Doía em vários lugares, mas na maioria das vezes as sensações eram maravilhosas. Por chá. Em todas essas áreas pode haver certas áreas que doem um pouco ao serem estimuladas. Basicamente, a reflexologia para todo o corpo, não apenas para os pés. Mas você deve incluir os pés, e como na reflexologia, se você continuar com isso, fará com que a dor desapareça. Dói porque algo está errado com a parte do corpo ao qual essas terminações nervosas correspondem, mas a estimulação de nervos cura lentamente essa área, muito parecido com a acupuntura. Depois, com o tempo e estimulação contínua, a dor desaparece. Isso significa que parte correspondente do corpo é curada. Como ensinado na sessão sobre psicoterapia do curso, ao mesmo tempo que você faz isso, você deve praticar. Talvez não a cada segundo, mas de vez em quando. Gary, ótimo. E se não houver dor? Por chá, então aproveite. 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Gary, obrigado, vou aplicar. Alguma outra indicação? Artem, sim, não se esqueça do básico. Você pode estar pensando, por que eu deveria me importar se eu faço coisas saudáveis quando meus pensamentos estão fazendo isso? A resposta é simples. Você está tentando educar seu ego. Ele quer que você pense que é um corpo. Você quer desfazer seu ego para poder ir para casa, para o que você realmente é, para ajudar o ego a relaxar e poder desfazê-lo. Você algumas vezes com algumas coisas com o corpo, enquanto parece que você está aqui. E sabe de uma coisa? Você deve fazê-los de qualquer maneira. Mesmo se você apenas se sentasse no banco do parque e meditasse para o resto da sua vida, você teria que comer. Mesmo Jota comeu, teve relações normais e comunicou-se com pessoas. O ponto principal é que, durante sua aparente existência aqui, você deve fazer coisas que fazem sentido. Eventualmente, você chegará a um ponto em seu caminho espiritual onde não haverá diferença, porque pensando com a mente correta, você estará totalmente em contato com a experiência do espírito em todos os momentos. Mas é um processo. Permita-se vivê-lo. Gary. Então, ao longo do caminho, conforme pratico o perdão e meu ego fica desfeito, devo cuidar de mim mesmo? E isso resultará em um corpo saudável? Artem. Talvez. Gary. Talvez? Artem. Lembre-se, o objetivo disso é ajudá-lo a viver bem enquanto parece que você está aqui, e ao mesmo tempo o ajuda a desfazer seu ego. Mas você não pode ser apegado aos resultados, ou você tornará tudo real. As pessoas atribuem um valor a todas as coisas, até corpos, e não percebem que tudo é subjetivo.
Sim, estão em um caminho espiritual, então eles assumem que é mais espiritual ter um corpo saudável do que um corpo doente. Mas é isso? Há até atletas que têm corpos mais saudáveis do mundo, mas não é por isso que eles têm maturidade espiritual. Por outro lado, há pessoas muito espirituais com corpos doentes. A verdade é que o momento de adoecer, como tudo, já estava determinado antes que parecesse que você está aqui. Gary, então como posso julgar o que é espiritual? Artem, exatamente. Puxa, há uma porta estreita pela qual você pode passar se quiser. E é isso. Uma atitude verdadeiramente espiritual é que não há diferença entre ter um corpo saudável e ter um corpo doente. Por quê? Porque nenhuma delas é verdadeira. Gary, então por que você deveria tentar ter um corpo saudável? Artem, a resposta é: e por que não? Lembre-se, eu disse que este é uma preferência, não uma regra. Você segue regras e religiões, mas no caso, preferências. Mas no caso de preferências, você não precisa se ater a um resultado. É uma escolha que pode fazer, mas não é algo em que você deva colocar extremo zelo. Ilumine-se e aproveite a vida, e esteja preparado para perdoar, não importa o que aconteça ou o que pareça acontecer. Gary, as pessoas fazem todo tipo de julgamento de valores, como se fosse melhor ter saúde do que estar doente, ou ter um corpo bonito do que um considerado menos lindo. Mas quem disse o que é bonito? Tudo é uma fabricação. Por exemplo, o que as pessoas assumem que um corpo humano deve ser mais valioso do que um corpo animal, especialmente porque os comemos, ou pelo menos muitos de nós o fazemos, e os demais comemos plantas que também estão vivas e podem responder aos nossos pensamentos e palavras, mas nos últimos tempos tenho visto muitas evidências, especialmente em vídeos, que os animais têm uma capacidade de pensar muito maior do que o que acreditávamos. Então, pode-se dizer que um animal olha com amor? Eu via amor, sentimentos e inteligência nos olhos do meu cachorro. Se o que J diz é verdade, que você vai se ver como vê os outros, isso não significaria que minha cadela fez um progresso espiritual? Puxa, sim, ela fez. E ela estará no céu com você, assim como todos os outros. Não como um corpo, mas como ela realmente é, o mesmo que você, espírito. Você vai sentir a presença dela em unidade e você não sentirá a falta dela, porque você experimentará que todas as pessoas e coisas estão lá, e isso inclui, por definição, cada pessoa e animal que você já amou. Os valores das pessoas estão enraizadas no mundo, mas o verdadeiro valor que todos têm está fora deste mundo. O Espírito Santo também opera com os animais. Eles têm sua própria maneira de pensar, dependendo da espécie a que você pertence. Aqui pertencem. Como as pessoas, elas progridem espiritualmente ou não, em cada ciclo da vida. E como as pessoas, elas estão indo para o mesmo lugar que você. Cristianismo não acredita que os animais têm alma, mas a verdade é que a mente é mente e a aparência, o que contém, e o que a aparência contém não é importante. Gary. Sim, e eu gosto do que você disse sobre não ser importante ser saudável ou doente, porque nenhuma das afirmações é verdadeira. Acho que seria isso mesmo aplicável ao dinheiro. Lembro-me de meus pais se sentirem muito culpados porque não tinham dinheiro. E desde que meus livros foram publicados, conheci muitas pessoas que se sentem muito culpadas por ter muito dinheiro. Você não pode ganhar. Pessoas sentem-se culpados por não ter dinheiro e também por ter demais. Você sentem-se culpado por qualquer motivo. Temos que respirar, temos que perceber que não importa que somos ricos ou pobres, porque nada disso são coisas verdadeiras, portanto, uma não pode ser mais espiritual que a outra. Puxa, uau! Hoje está muito na moda pensar que ser rico é espiritual. De modo que, se você tem 1 bilhão de euros, pense que é porque usou sua mente para atraí-los, quando a verdade é que era a sua vez. Teria acontecido de qualquer maneira, porque o roteiro foi escrito assim, e sua forma de pensar e tudo mais que parecia acontecer fazia parte do roteiro. Sabe, há 100 anos era considerado muito espiritual para alguém ser pobre. Algumas pessoas até fizeram voto de pobreza. Por isso dizemos que tudo é subjetivo. Modas vêm e vão, mas a verdadeira espiritualidade continua a mesma. A ideia correta é ter uma espécie de espiritualidade que permite que você seja feliz e esteja em paz, independentemente do que você sabe do presente em seu caminho.
Isso é liberdade e isso é autêntica espiritualidade. Artem. Voltando à tarefa de exercer certas preferências, enquanto parece que você está aqui praticando, ao mesmo tempo, vou lhe dar uma lista simples de coisas que você pode fazer para manter sua mente egoísta ocupada enquanto você entra em pensamentos da mente certa. Número 1. Caminhe. Você pode começar com 30 minutos por dia, cerca de 2,5 km. A pessoa anda em média a 5 km por hora. Pouco a pouco, você deve ir para uma abordagem para caminhar por 1 hora, o que equivale a 5 km por dia. Não há problema em tirar 2 dias de folga por semana se quiser, mas não é necessário. E, de qualquer forma, 5 dias por semana são suficientes. Gary, sim, lembro-me de ter lido que John Travolta começou a andar 1 hora por dia e depois de 3 anos ele havia perdido 40 quilos ou algo assim. E ao contrário, muitas das dietas se você continuar andando, você não recupera o peso perdido. Artem, certo, você costumava passear com seu cachorro muitas vezes, estou certo? Gary, acho que foi ela quem me matou, mas sim, ganhei cerca de 7 quilos desde que ela fez a transição. Artem, é tudo uma questão de hábito, assim como os milagres. Você se acostuma tanto para fazer algo que você sente falta de se parar de fazê-lo. Além de andar, você também deve fazer o seguinte. Número 2. Respire profundamente. É vital. Quando você se lembrar, pegue uma inspiração profunda e também respire fundo. Deixe o ar usado sair do seu diafragma para que o ar fresco possa entrar. Você descobrirá que quando está cansado, se você respirar fundo por um tempo, sentirá mais energia. Número 3. Alongamento. Alongue as pernas, costas e braços. Fique solto. Gary, melhor ser elástico do que plástico. Artem. Número 4. Beba muita água. O câncer é menos comum entre as pessoas que bebem muita água. Isso é importante tanto para o homem quanto para as mulheres. Nas mulheres, às vezes ajuda a prevenir o câncer de mama. Claro, é a mente que decide ficar doente ou ficar boa, mas como seu corpo em grande medida é a água, isso evita que ele se densifique. Beber bastante água também ajuda a prevenir dores de cabeça. Número 5. Jejuar 1 dia por mês. Nesse dia você pode beber sucos, mas não comer ou não beba álcool ou use drogas. Gary, não usar drogas? Esqueça. Artem, sério, as estatísticas mostram que as pessoas em jejum, que jejuam 1 dia por mês, sofrem significativamente menos ataques cardíacos, pelo motivo que seja. Para alguns mormons, isso faz parte de sua religião e, embora não seja a razão pela qual eles fazem isso, estudos mostraram que também é benéfico para a saúde. Número 6. Coma mel. Você não precisa tomá-lo todos os dias, mas o mel é uma das maravilhas que foram mais negligenciadas ao nível da forma. Em algumas escavações egípcias, arqueólogos descobriram mel que tem milhares de anos e ainda fresco. Mel é a coisa mais próxima no nível da forma de algo inorgânico e praticamente indestrutível ao mesmo tempo. Se você achar dificuldade de conciliar dormir, em vez de tomar um comprimido, tome 2 colheres de sopa de mel antes de ir para a cama dormir, tanto quanto você pode tomar sem exceder esta dose. Ou seria o chá. Você vai surpreender. Você já leu sobre pessoas que morreram porque, desesperadas por dormir, elas combinaram vários medicamentos. Se eles tivessem conhecido as propriedades curativas do mel, isso não teria acontecido. Se tiver azia, tome mel meia hora antes do jantar ou antes de sair para comer. E faça isso de novo antes de dormir. Atenha-se ao hábito e as chances são boas de funcionar muito bem. Mas você tem que se lembrar de várias coisas. Não há nada que funcione para todos, porque o ego é muito complicado no nível do inconsciente. No entanto, todas essas coisas têm uma boa chance de serem boas para a maioria das pessoas. Por outro lado, nunca dê mel a crianças menores de 3 anos. Seus corpos ainda não estão desenvolvidos o suficiente para aguentar. E também, se você tiver alergias, consuma mel da zona onde vive. Número 7. Beba suco de noni. Não tem um gosto muito bom, mas não é tão ruim se você refrigera e ainda precisa fazer isso depois de abri-lo. É extraído da planta noni, que principalmente encontra-se no Tahiti e tem muitas propriedades de cura. Você tem lembranças de ser kahuna no Havaí, não é? Gary, sim, principalmente nos sonhos. Ensinou-me a praticar a religião Ahuna, realizada
onde realizava curas e dava diversos usos à planta noni, como cicatrizar feridas externas. Também usei seu suco para curar problemas internos. Eu gastei algumas boas vidas nas ilhas do Havaí. Essa era uma delas. Eu teria que refazer algumas dessas coisas, mesmo que apenas por diversão. Artem continua. Número 8. Beba sucos. Pode ser de laranja, tomate, uva, toranga, cenoura ou néctar. Todos são bons. Se alguém não puder pagar o suco ou encontrar o suco de noni, você pode substituí-lo por outros. Se você se propõe a tomar 1 ou 2 copos de suco de frutas todos os dias, isso pode fazer a diferença no corpo. Claro, uma dieta decente também ajuda. Não evite vegetais. Ou melhor, coma os poucos vegetais que você gosta. É melhor comer poucos vegetais que você gosta do que não comer nenhum. Em restaurante, em vez de pão, coma uma salada. Pequenos hábitos ajudam. Número 9. Tome sol 20 minutos por dia e tome vitamina D3. A combinação dessas duas coisas o ajudará a prevenir muitos problemas, incluindo depressão. Embora saibamos que na realidade são os pensamentos que causam esse estado. Mas essas sugestões irão ajudá-lo a se sentir bem, e se você se sentir bem, é mais provável que você se lembre de aplicar pensamentos corretos. Você pensa, ou melhor, você se sentindo bem vai pensar melhor. E quanto melhor você se sentir, melhor você pensará, especialmente se você permitir-se ser guiado por uma disciplina, como a de um curso em milagres. Número 10. Rir. Alugue comédias ou assista aos destaques das melhores comédias na televisão. Assista a filmes engraçados. O riso é melhor do que qualquer outro medicamento. Número 11. Se você quer permanecer jovem, tente prolongar sua vida. Esta é a onda do futuro. Encontrar produtos naturais que possam estimular a capacidade do seu corpo para curar a si mesmo e para permanecer jovem. No final, você fará um produto para estender a sua vida, chamado Max One, e você pode disponibilizá-lo para as pessoas. Basta fazer isso. Não queremos que você venda coisas que não estejam diretamente relacionadas ao curso, mas neste caso faremos uma exceção. Faça parte da onda do futuro que eu estou falando e é muito fácil de usar. Suplementos vitamínicos, e especialmente vitamina C, têm ajudado muito você. Continue com elas, Gary. Existem também suplementos que previnem a inflamação. Isso é muito importante. A maioria dos americanos tem algumas artérias entupidas devido ao consumo de gorduras e açúcares, mas isso geralmente não causa danos a menos que a inflamação. A inflamação contrai as artérias e torna mais fácil para elas bloquear. Como você pesquisa vitaminas há 30 anos, vamos deixar que você encontre por conta própria o suplemento certo para prevenir a inflamação. Em algumas partes do mundo, doses de vitamina C estão sendo usadas para curar a maioria dos tipos de câncer. Nos Estados Unidos, é muito difícil encontrar lugares onde este método é aplicado, porque a indústria médica não permite que a maioria das coisas funcione. Eles não ganham dinheiro curando pessoas, eles ganham dinheiro tratando pessoas doentes. Cabe aos indivíduos fazerem suas próprias pesquisas e assumir as responsabilidades pelas suas próprias saúdes. Número 12. Oxigenar seu corpo. Aplicar este último conselho nem sempre é fácil e requer disciplina. Então, a maioria das pessoas não o seguirá. Tens que fazer certo e seguir as instruções. É essencial que você perceba que a falta de oxigênio é o problema mais negligenciado do corpo humano. As células cancerígenas não podem viver na presença do oxigênio. Se você pudesse oxigenar, moldar corretamente todas as células do corpo, você impediria a maioria das doenças ou você as curaria. A melhor maneira de oxigenar o corpo é ingerir 30% de peróxido de hidrogênio num grau alimentício de 5%. Não confundir com o material dissolvido a 3% usado por dentistas e médicos, cuja ingestão é prejudicial. É possível seguir um regime para oxigenar adequadamente o corpo com 35% de peróxido de hidrogênio de qualidade alimentar. A melhor informação sobre isso está em um livrinho chamado The One Minute Care, de Madison Cavanaugh. As instruções devem ser seguidas ao pé da letra e a maioria das pessoas não o fazem por falta de disciplina. Mas, muito bem, é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer no nível da forma para a sua saúde. Não beba demais. E tome cuidado colocando gotas na água. Siga as instruções. É isso, companheiro. Não é nada extenuante. Na verdade, a maioria dessas coisas são divertidas e fáceis, mas, como curso, elas não podem funcionar se você não as praticar. Gary, muitas pessoas me disseram que eu deveria fazer yoga, mas isso atrapalharia o caminho da cerveja. Por chá.
Você gosta de yoga e quer continuar praticando? Ótimo. Mas você não gosta de muita disciplina física? Então caminhar pode ser mais adequado para você. A disciplina do curso é algo que você pratica enquanto vive sua assim chamada vida e é ideal para você. Deixaremos o yoga e outras decisões em suas mãos para que o decida com o Espírito Santo. Não há dúvida de que o yoga e muitas outras práticas são forças muito positivas para muitas pessoas, mesmo que tornem o corpo real. Artem, mostramos algumas preferências. Purchá e eu fizemos essas coisas em nossa última vida juntos, na qual alcançamos a iluminação. Esses não são as razões pelas quais nos iluminamos. Conseguimos isso aplicando a disciplina do sistema de pensamento do Espírito Santo. Mas essas práticas são divertidas ferramentas. Aproveite-as. Gary. Obrigada, Tem. Você sabe que não é um cara mau para um homem alto, bonito, de pele escura e aparência grega. Artem. Eu sabia que era por isso que você não gostava de mim. Estou feliz em ver que você está perdoando. Mais alguma coisa? Pergunta Gary. Puxa, no seu caso, não seria ruim para você descansar. Você tem que lembrar que é ok para você dizer não. Você está tão entusiasmado em compartilhar nossa mensagem que não tira tempo suficiente para si mesmo. Aprenda com Edgar Cayce. Ele se matou de tanto trabalhar. Ela se sentia responsável por ajudar todas as pessoas que a chamavam na sua porta. Você precisa parar para cheirar as flores. Se você não puder dizer não aos pedidos dos outros, você ainda não superou o egocentrismo. Você torna isso real. Você diz, isto é um corpo real com um objetivo real e eu tenho que ajudar. Isso está completamente fora de lugar. Eles não são corpos, não têm um problema real e não estão lá. Eles são espírito, assim como Deus, e isso nunca pode mudar. Como ensina o curso, o corpo nem está vivo. Tudo se consegue com a vida e a vida faz parte do reino da mente e é encontrada na mente. O corpo não vive nem morre porque não pode não pode conter você que é a vida. E diz também, pois não é o corpo que é como o Criador do Filho, e o que é desprovido de vida não pode ser o Filho da vida. Gary. E isso me lembra do primeiro adesivo que vi quando visitei a Califórnia. Eu estava em um carro fúnebre e ele disse, eu vejo mortos. Artem, tente se lembrar das distinções inflexíveis que J faz em seu curso. Fora do céu não há vida. A vida está onde Deus a criou. Antes de deixá-los, vamos recitar uma citação do curso que queremos que você pense por um tempo. Você pode assistir depois, você vai encontrá-lo facilmente. Gary, você se lembra do primeiro livro? Eu tive que encontrar todas as citações no curso por mim mesmo. E eu nem tinha direito à concordância. Atualmente, todos estão limitados a escrever uma citação na versão de eletrônicos do curso que eles têm em seu computador e eles podem encontrá-lo instantaneamente. Puxa, a maneira como você fez isso foi útil para você aprender o curso. Quando se sentir mal com sua situação de relacionamento pessoal, pense em nós e J e perdoe o mundo assim como nós. A citação que queremos que você pense é o seguinte: o ego usa o corpo para conspirar contra sua mente, e desde que o ego perceba que seu inimigo pode acabar com ele, com o corpo simplesmente reconhecendo que não fazem parte dele, e o corpo se junta para realizar um ataque conjunto. Talvez esta seja a mais estranha de todas as percepções se você parar para considerar o que isso realmente implica. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente que é real, que ela é seu recurso de aprendizagem. E, além disso, que o corpo é mais real do que ela. Ninguém que está em sua mente sã poderia acreditar em tal coisa, e ninguém que está em sã consciência acredita nisso. Ouça então a única resposta do Espírito Santo a todas as perguntas que o ego faz. Você é uma criatura de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Essa é a única coisa que existe e a única coisa que é real. Você escolheu um sonho no qual teve pesadelos, mas o sonho não é real e Deus exorta você a acordar. Quando você o ouvir, não haverá vestígios de seu sonho, porque você vai acordar. Seus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e estes têm confundido você. Isso é, no entanto, porque você estava dormindo e você não percebeu. Quando você acordar, verá a verdade ao seu redor e dentro de você e não mais acreditará nos sonhos porque eles deixarão de ser reais para você. O reino, por outro lado, e tudo o que você tem lá criado será tão real para você porque é belo e verdadeiro.